A queda de Lúcifer. Hoje é quinta-feira e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus com o nosso guia aqui, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. O guia que é a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, onde a gente aprende mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? O tema de hoje está bem interessante. A gente está estudando durante essa semana sobre os fundamentos proféticos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, passa aí para você conferir e acompanhar a sequência lógica. Desde o sábado a gente está falando desse tema, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E hoje na quinta a gente vai ver esse tema aí logo após a vinheta. Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, compartilhando a tela aqui, o slide, porque fica legal visualmente falando, né? Então, quinta-feira, Fundamentos Proféticos, o tema da semana. E hoje, dia 15 de maio, a queda de Lúcifer. É o tema que a gente vai ver aqui. E já tem algumas coisas bem interessantes. Vou fazer uma introdução aqui rápida do guia. Então, a gente estava estudando sobre os querubins. Nas lições anteriores, a gente falou do trono de Deus aqui na Terra, no céu primeiro, depois na Terra. A gente viu aqui na Terra, no Jardim do Éden, na Arca da Aliança, no Monte Sião, no nosso corpo como templo do Espírito Santo. E a gente viu que uma das características que demonstram a presença do trono de Deus é a presença de querubins, né? Anjos guardiões, protetores, que foram criados para proteger e para demonstrar a glória de Deus. E a gente vê na lição de hoje um anjo querubim que se rebelou. A queda de um anjo da guarda, um querubim que estava ali protegendo a glória de Deus e representando essa glória divina. E é o anjo chamado de Lúcifer, o anjo de luz. Então aqui o guia começa trazendo essa reflexão, né? Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer, o anjo de luz, o chefe do coro ali, né? Um dos maiores, o mais belo, que já ocupou a posição de querubim da guarda ao lado do trono de Deus. Se tinha alguém que estava íntimo de Deus, era Lúcifer. Então, é incompreensível e a Bíblia fala que é um mistério essa iniquidade. Inclusive porque uma das funções de Lúcifer era revelar a glória de Deus ao universo, né? Então, que responsabilidade, que missão, né? Andava juntinho de Deus. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, ao invés disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. E a gente vai ver um pouquinho disso no tema de hoje. Então, eu vou pegar aqui um comentário de Ellen White, eu vou começar pelo fim aqui. Geralmente o comentário eu deixo para o final, mas hoje o comentário da profetisa, né, Ellen G. White, uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, ela declara aqui algumas coisas que mostram a gente esse cenário. Então, através de visões, de inspirações divinas, ela relata detalhes que a Bíblia não mostra, né? Mas que fazem a gente ir para aquela cena como se fosse uma cena de filme, vivendo a realidade ali, naquele contexto, que se passava na mente e no coração das pessoas nos fatos bíblicos, tá? Então, aqui ela coloca aqui, o céu se alegrava em refletir a glória do Criador e celebrar seu louvor. Enquanto Deus havia sido honrado dessa forma, tudo era paz e alegria. Perceba como realmente parece uma cena de filme, né? Tudo ali maravilhoso, perfeito. E não é à toa que os filmes vêm com essa narração, né? Com esse script aí, com esse roteiro, né? No entanto, uma nota discordante rompeu a harmonia celestial. O serviço e exaltação em favor de si mesmo, contrários ao plano do Criador, despertavam pressentimentos do mal nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. Aqui a profetisa dá detalhes de que não foi assim da noite para o dia, se rebelou. Então, os concílios celestiais, os anjos ali próximos, Jesus, o Filho de Deus, aqui é o Filho de Deus, lhe apresentou a grandeza, a bondade, a justiça de Deus, bem como a natureza sagrada e imutável da sua lei. Então, Jesus e os anjos tentaram ali falar: Lúcifer, deixa disso, rapaz. Deixa de coisa, você já é aqui um dos maiores, é o chefe do coro, é o mais belo, tá aqui um dos 4 querubins que protege a glória de Deus aqui. Então tentou convencer Lúcifer de deixar os seus pensamentos vãos, os pensamentos maus. Então Jesus e os anjos tinham falado que Deus mesmo havia estabelecido uma ordem no céu, que era Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Lúcifer estava ali como quarto praticamente, né? Mas ele não se contentou. E afastando-se dessa ordem, Lúcifer queria desonrar seu Criador, querendo ser maior do que fora criado para ser, trazendo sobre si a sua ruína. É triste essa história e é o que infelizmente faz as pessoas, os seres humanos hoje também, viverem uma vida de ruína, né? A cobiça, a inveja, o despeito, né? A vontade de passar por cima dos outros, de desrespeitar regras, de não respeitar uma hierarquia. E as pessoas não recebem conselhos, não aceitam, né? Ela coloca aqui, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos
apenas despertou o espírito de resistência em Lúcifer. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e se tornou ainda mais rebelde. Então, Jesus que foi ali para ajudar, para mostrar, olha o que a profetisa fala. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer por Deus, não eram valorizadas por ele como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. E a gente vê que foi isso que ele fez lá com Caim. Caim achava que não era preciso, se perdoar de pecado nenhum, matar cordeiro nenhum, porque ele não se sentia pecador, que precisava de remissão, de perdão, de redenção. E aí fez a oferta errada, e acabou matando Abel. Então a gente vê que o diabo, tudo que se passou por ele, ele usa para distanciar eu e você de Deus. Então que a gente fique alerta sobre isso, Então aqui, olha o que a profetisa coloca. Ele se vangloriava de seu resplendor e exaltação, e almejava ser igual a Deus. Como ele era chefe do coro dos regentes ali, era o anjo mais belo, ele tinha influência, era o quarto ali, digamos assim, no cargo, na autoridade ali no céu. Aqui a profeta fala que ele era amado e reverenciado pela hoste celestial. Então todos os anjos, admiravam, falavam, pô, Lúcifer é o cara, o capitão aqui é o chefão, o rapaz, esse aí tem moral com Deus. Então imagina, ele era amado, era respeitado. Os anjos tinham prazer em executar suas ordens. E mais do que todos eles, Lúcifer estava revestido de sabedoria e glória. Então imagina, E aí a gente entende por que um terço caiu com ele, se deixou levar, porque ele era um capitão amado, admirável. Então quando ele falou, as pessoas, se Lúcifer está falando, então é. Então percebe como a iniquidade surgiu ali no céu, uma rebeldia contra o Deus Criador, o Deus do Universo. Então por isso que ele levou um terço com ele, E o grande questionamento do conflito cósmico começou por isso, porque plantou uma semente se Deus é esse injusto, que Deus é esse ditador, que criou a gente para ser marionete. Esse foi o questionamento de Lúcifer e levou um terço dos anjos com ele, E tem muita gente que ainda hoje coloca isso, que não existe livre-arbítrio, que Deus predestina as pessoas, umas para morrer, outras para ser salvas. Então um monte de falsa doutrina, de distorção, que é justamente sementes plantadas pelo diabo desde o céu e continuando aqui na terra. Continuando, a gente vê aqui uma coisa que pegou o pé de Lúcifer, Apesar disso tudo, ele não esperava, E que surpreendeu, e é por isso que ele ficou com mais raiva ainda, mais ódio ainda de Jesus, Porém, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, em poder e autoridade junto com o Pai. Então Jesus era Deus, era o Verbo que se fez carne, ele participou da criação, Cristo participava de todos os conselhos de Deus, enquanto Lúcifer não tinha permissão para conhecer os propósitos divinos. E aí foi a gota d'água, Então Jesus participou da criação e ele ficou com raiva porque ele queria ser criador também. Só que ele não foi criado para ser criador, ele era criatura, Só Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é que pode criar, que é supremo, onipotente, onipresente, onisciente. E Lúcifer ficou com raiva disso, E aí começou a questionar, ela coloca aqui no livro O Grande Conflito, página 414, por que Cristo deve ter a supremacia? Olha se não parece as histórias que a gente vê no dia a dia, na igreja, uns querendo o cargo do outro, no trabalho, querendo a função do outro, Na escola, na faculdade, nem tudo hoje a gente vê na família, Por que fulano pode e eu não posso, Parece algo, você lembra alguma coisa? Por que Jesus tem essa supremacia? Perguntava o poderoso anjo. Por que ele tem que ser, dessa maneira, mais honrado do que eu? Imagina, esse é o questionamento que a profetisa revela que Lúcifer teve lá no céu. Então, fica o alerta pra gente aí, quando a gente for questionar, A gente precisa ser grato primeiro sobre as coisas que a gente tem, Aqui vem uma pergunta no guia, pergunta 5, E eu vou compartilhar com você pra gente e discutindo aqui esse tema muito intrigante, Aqui, pergunta 5, o que é que levou à queda de Lúcifer? A gente já deu até um spoiler, Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos vão receber. Aqui tem alguns textos, Ezequiel 28, verso 11 a 17, Isaías 14, do verso 12 ao 14, e Apocalipse 14, do verso 1 ao 12. Então dá um pause aí, dá uma lida na sua Bíblia, e depois responde pra gente conferir aqui agora, tá bom? Então, aqui tá os textos, eu não vou ler pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então leia Ezequiel, Isaías, e você vai ver aqui, explicando a resposta do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, Então, olhando para a queda de Lúcifer, o que é que causou essa queda? Como Apocalipse 14 mostra a diferença da queda de Lúcifer com a honra dada aos salvos, as pessoas que são remanescentes, que diferente dele, obedecem, amam a Deus, testemunham sobre Jesus. Aqui ele coloca, Lúcifer se exaltou e foi lançado do Monte Santo de Deus, o Monte Sião, o trono de Deus celestial, para fora, para a terra. Os salvos estarão sobre o Monte Sião,
com Cristo recebendo as honras por sua fidelidade e salvação, né? Então, diferente dele aqui o comentário, ó, o contraste entre a queda de Lúcifer e as honras concedidas aos salvos é algo notável. Lúcifer quis se exaltar e foi humilhado. Os salvos serão perseguidos, são humilhados pelo diabo diariamente desde o jardim do Éden. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, vamos ser exaltados sobre o monte Sião, sobre o trono de Deus, símbolo de vitória pelo próprio Senhor Jesus. Lúcifer esteve no Éden levando a raça humana ao pecado. Logo, os salvos estarão recebendo um Éden restaurado para viverem nele eternamente. Eu até mostrei aqui que foi emocionante um dia, não lembro qual foi, falando de Adão, a visão que Ellen White teve de Adão encontrando Jesus na Nova Jerusalém, no novo Jardim do Éden, né? Que cena incrível. E eu espero estar lá, e eu espero que você esteja lá também, né? Agora, o plano é cooperarmos pregando o Evangelho eterno para que muitos sejam salvos e também possam estar lá, né? Então é isso que a gente vê aqui no estudo de hoje, falando dessa diferença, né? Que tudo que Lúcifer negou, se rebelou, desprezou e usou para o mal, toda a honra que deveria ser dele, o respeito às posições que eram deles e dos anjos caídos, a gente vai assumir, né? A misericórdia de Deus dura para sempre para aqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Aqui no guia, continua algumas coisas interessantes também, vale a pena falar com você. Outra citação de Ellen White no livro A Verdade sobre os Anjos, da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, página 177. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Por mim e por você, né? Então, ele não quis, deixou espaço lá, tem espaço demais no céu. Não é à toa que Jesus fala que foi preparar lugar, morada, e quando ele terminar, ele vai voltar para levar a gente para lá, né? Amém? Para morar com ele, né? Então, os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrado de maneira bastante expressiva na cena da Sala do Trono, em Apocalipse 4 e também no Apocalipse capítulo 5. Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tem Apocalipse 5, 9. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção da humanidade. Observe também que nessa linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14, que nos chama a pregar o Evangelho eterno aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então percebe como tem um paralelismo? Apocalipse 14, 6. Não há um ser humano em toda a história da Terra por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la. E aí vem uma pergunta, né? Qual é o nosso papel em contar para os outros o que Cristo fez e faz por nós, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso aí, né? E para finalizar, voltando aqui ao comentário final de Ellen White também, Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer, e ao morrer exclamou: está consumado. Está lá em João, capítulo 19, verso 30. Ele tinha ganhado a batalha e, como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria foi entre os anjos. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. E aqui ela continua: para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A grande obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 610. Agora, a culpa de Satanás está evidente. Todo mundo está vendo que ele foi enganador, mentiroso, desonrou a Deus, plantou mentira, né? Ele revelara seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Percebeu-se que se tivesse sido permitido para ele dominar os habitantes do céu como ele queria, né? Ser criador, ter um cargo acima do que ele foi criado para ser, ele teria manifestado exatamente esse mesmo espírito, esse mesmo método de doutrinar, de manipular as pessoas, como tem usado aqui com os seres humanos, os filhos dos homens, que estão sob o seu poder aqui na Terra, né? Que ele usurpou o planeta de Adão e Eva, e desde então o governo aqui é dele, o mundo jaz do inimigo. O que ele alegou lá no céu, ele continua alegando para as pessoas e enganando muitos ainda nessa geração. Que é o quê? Ele alegou que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e exaltação. Que se a gente desobedecer ali, né, não comerás da fruta, porque senão você vai ter conhecimento do bem e do mal. Ele, não, isso é mentira, né? Pode comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser imortal. E a gente vê aí uma série de narrativas, de doutrinas, de falsas doutrinas, levando o homem a entender as coisas de forma errada, quebrando a coluna da verdade que Deus mostra, né? Com teorias espiritualistas de alma após a morte, espiritual, de uma alma que vive fora de um corpo, né? Tirando o dia de guarda, de adoração, o memorial da criação, que foi o sábado, o 7º dia da semana,
pelo domingo, um dia que é do sol, o venerável dia do sol. Então ele vai mudando, né? E enganando as pessoas para transgredir a lei de Deus. E Ellen White fala que todo mundo percebeu isso e viu que tudo isso que ele pregou resulta em degradação e cativeiro do que não presta, né? Então, era isso que ele queria fazer no céu, só que Deus onipotente e onisciente não permitiu, mas permitiu que ele viesse e crescesse em maldade para que as pessoas tirassem a semente que ele plantou da dúvida, de que Deus era injusto, não era amor, não era verdade, né? Não era santo, e Deus permitiu que ele chegasse aonde chegou para que eu, você e os outros mundos, a profetisa fala, não caídos, percebessem que o errado da história sempre foi Satanás. Que amor é esse? Porque Deus permitiu que o filho dele, Jesus, se deu, que era a única forma de acabar com a lei, que o salário do pecado era a morte. Deus se fez homem para vir pagar esse preço, né? Então, que a gente possa reconhecer, valorizar e fazer a nossa parte para estar do lado certo do exército de Jesus, tá bom? Então é isso, lição de hoje, quinta-feira. Muito interessante entender a origem do mal. Eu tenho um vídeo mais aprofundado, uma série de vídeos revelações que eu falo tudo isso. Desde a importância da Bíblia, será que a Bíblia é confiável? Tá aqui no card, na descrição, nos comentários. A história da criação do planeta Terra. E o terceiro vídeo é a origem do mal. Então dou detalhes de tudo isso. A Bíblia mostrando tudo isso, tá bom? Então o quarto vídeo é o plano da redenção, da salvação. Então vale a pena você conferir. São vídeos mais longos, 1h30, 2 horas de conteúdo com base na Bíblia. É para quem realmente quer entender melhor sobre a sua história, a história da humanidade, tá bom? Por que a gente tá aqui, da onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal e deixa um like, tá? Porque tudo isso ajuda o algoritmo YouTube a mandar esse vídeo para outras pessoas. Então se inscrevendo e clicando no sininho, você vai receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Então dá essa moral aí, porque além de você ficar sendo avisado, você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe, tá bom? Então, uma ótima quinta-feira, eu aguardo você no próximo estudo, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.